tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra amazônica em movimento, afro-latina canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu céu faço o que for preciso. Vim nessa abusada que já é pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, então não fode, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre. Estamos todos vivendo a mesma tempestade, mas não no mesmo barco. As crianças brasileiras precisam de água limpa, ar puro, áreas verdes nas escolas e cidades, moradia segura, saneamento, educação na e com a natureza, transporte sustentável e floresta de pé. Carta aberta, COP27. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Audaras. Eu me chamo Raíza, estou aqui com as minhas irmãs maravilhosas, Laila, Lu, Carol. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, incrível, que todas nós somos fãs, Alixele Ventura. Se apresente! Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Primeiro eu queria começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros. Eu estou com o cabelo semi-preso. Eu tenho 36 anos, estou com um colar de sementes marrons e estou com uma blusa verde escuro e o microfone e um copo de água na minha frente. E, em um segundo momento, agradecer a Audaras, que é um movimento, essa ação dessas mulheres maravilhosas, que eu sou super fã. Eu fiquei muito emocionada quando eu fui convidada e queria convidar todas, todos e todes a participarem dos podcasts, acompanharem e induzirem esse movimento que a Audaras fez aqui no Amazonas para todos os lugares do Brasil e do mundo. Muito obrigada. Meu Deus. Ela já começa deixando a gente completamente sem palavras, né? Meu Deus. Ali, eu queria participar Até do o episódio Murilo hoje. achou O Murilo amou, então eu tô A gente feliz. falou dos Erês, né? Eles Já estão aqui. Mas eu acho que a Ali acabou não falando um pouquinho da trajetória dela também, né? A Alixele Ventura criou um grupo de estudos sobre direitos humanos aqui no Amazonas, que no ano que vem está completando 15 anos. O grupo se chama GCID, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte também, né? A Ali é uma grande companheira nessas lutas, né, por igualdade, justiça social, justiça ambiental e tantas outras. Além de ser professora já de algumas gerações, né, de advogadas. Tenho muito orgulho de dizer isso. Eu acho que a idade ela traz pra gente coisas que nada pode pagar. Então, eu sou muito orgulhosa de dizer que eu tenho 37 anos. Eu disse 36, mas eu tenho 37 que eu fiz anteontem. Desculpem. Enfim, e assim, o GCID eu não posso deixar de falar algo muito essencial. Ele é um projeto coletivo. Muitas vezes meu rosto aparece, minha voz aparece, mas ele é formado, inclusive pelo GC Kids, pelos filhos e filhas dos nossos contribuidores e contribuidoras. Ele foi formado por mim, pela Catarina Estrela e pela Fabiola Guidalevich, que hoje está no Chile. A Catarina hoje voltou para o GCID, é uma advogada criminalista também. E ele só se mantém graças ao apoio de muita gente. São muitos pesquisadores, nós temos 21 linhas de pesquisa hoje. Então, assim, queria deixar registrado que eu estou representando, mas eu não sou o GCID, eu sou uma parte dele, assim como o Audaras. Não existe, sim, qualquer uma de vocês. Existem coisas que são feitas para ser em conjunto. GCID, Audaras, são exemplos disso. Ai, que maravilha. E a Lu falou, né, soltou, qual vai ser o tema do episódio de hoje, nós vamos falar sobre justiça ambiental. E eu queria começar lendo um trechinho da obra homônima, na Justiça Ambiental, da Mary Robinson, que é uma estudiosa sobre o tema, tá? E vai ser um trecho curto, prometo. Ao citar os efeitos drásticos da mudança climática, fica perceptível que os direitos humanos estão ameaçados, assim como as demandas sobre os impactos gerados na saúde da população. A insegurança alimentar em razão das secas, a instabilidade de alojamento e infraestrutura decorrente das inundações, principalmente em regiões de costa, desencadeando o desaparecimento de tradições e culturas locais, a restrição do acesso à educação, entre tantos outros fatores que ameaçam a vida em sociedade, começando pelos mais vulnerabilizados. E aí, Alia, minha primeira pergunta é justamente essa. A gente sabe que quem produz os efeitos da mudança climática, né, não sofre com isso, né, que são as grandes indústrias, os bilionários, né, os grandes latifundiários. Eles não sofrem tão fortemente os impactos
dessa injustiça ambiental. Então, na tua opinião, Ali, qual é a importância de grupos vulnerabilizados, né? Enfim, predominantemente pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas negras, povos indígenas, as comunidades tradicionais, né? Qual é a importância desses grupos minoritários, né, representativamente minoritários, estarem presentes nesse debate, participarem, né, da construção de políticas públicas voltadas para a pauta ambiental? Em primeiro, eu agradeço a pergunta, eu acho que é extremamente importante. Quero fazer um parênteses antes de começar, explicando que esse não é meu local de fala como mulher preta, como mulher de comunidade tradicional, mas eu sou uma mulher e sou uma mulher nordestina. Eu sou da Paraíba e vim para o Amazonas, então esse é o meu recorte. O que a gente precisa fazer com os privilégios que a gente tem como pessoas brancas, por exemplo, é não só estudar, procurar o conhecimento, disseminá-lo, mas também abrir caminhos para que as pessoas que têm capacidade, como, por exemplo, essas 4 que estão aqui na minha frente, têm para produzir conteúdo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria fazer a observação. Quando a gente estuda a questão da justiça climática, ela é uma das vertentes da justiça ambiental. Então, esse é meu tema já há algum tempo. Desde 2014 eu pesquiso isso mais profundamente, fiz alguns cursos, fiz a minha dissertação, minha tese de doutorado é nisso. O que a gente percebe é que esses grupos, eles são os diretamente afetados por 2 motivos. O primeiro motivo é a falta de acessibilidade. Eles são grupos chamados de marginalizados, porque eles são deslocados para as margens. Eles são descentralizados. Então, eles são retirados de locais, de centros de poder, de centro de acessos a direitos fundamentais. Propositalmente, sim, até a criança sabe disso que ela está falando aqui. Então, para vocês terem uma ideia de como isso é claro, basta você abrir os olhos e ter um pouco de consciência. Então, essa é a primeira questão. A gente tem essa noção de que essa marginalidade, que é usada de forma pejorativa, esse termo, ela é justamente porque as pessoas mais pobres, infelizmente, são as pessoas de uma cor, de um recorte racial, de um recorte de gênero, de um recorte de classe. Então, a gente tem essa construção trípede, vamos dizer, no mínimo, para falar no mínimo, fora quando a gente vai entrar na vertente dos idosos, entrar na vertente das mães solo, das pessoas com deficiência, das pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, porque não é à toa que você vê pessoas com deficiência intelectual com um recorte de cor e de classe no meio da rua. Então, essa questão, primeiro ponto, é a gente trabalhar quem é esse grupo. No segundo ponto, a gente precisa trabalhar os pesquisadores que estudam esse grupo. Estudam com pesquisa de campo. Por quê? Eu fiz aqui um exercício inicial, que você que está ouvindo o podcast pode pausar e começar a refletir no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e no próprio Brasil. Mas agora a gente vai fazer um segundo exercício. Depois que você analisou, você com certeza encontrou que os bairros que têm mais acesso a recursos, a direitos fundamentais como saúde e educação, são os bairros que têm pessoas com esses recortes de vulnerabilidade que eu falei. Então, como é que a gente promove a acessibilidade dessas pessoas? É só trazendo-as para o centro? Não, porque você está centralizando uma ideia que, por questões espaciais, ela é impossível. Mas quando você fortalece todos os centros, já que as cidades são divididas, né, em centro-sul, centro-norte, oeste, nordeste, leste, por que você não cria polos, como foram criadas as UBSs, como a iniciativa privada faz com os supermercados, como ela faz com clínicas particulares? Isso tem que ser feito pelo poder público. Ele tem que estudar. E aí, só para dar um exemplo, quando você vai estudar situações de violação de direitos humanos, você começa a identificar as principais violações, como, por exemplo, violência contra a mulher, violência doméstica, em bairros geralmente mais afastados de locais que têm centralização ou de poder ou de estrutura de usufruto de direitos fundamentais. Então, essas pessoas precisam ser ouvidas. As líderes e os líderes comunitários, eles precisam ser consultados para a elaboração de políticas públicas. Então, no primeiro momento, trabalhar com a questão
do acesso à informação pelas universidades e os canais de produção de conhecimento, e, em um segundo momento, utilizar isso através de políticas públicas. Ali, eu quero aproveitar para te perguntar, no que diz respeito a políticos e políticas públicas e, enfim, essa estrutura toda, como se já não bastasse todo esse contexto de eles tentando atrapalhar, afastando o nosso povo de onde nosso povo e tantos outros, de onde as coisas realmente acontecem, e isso trazendo prejuízos para as oportunidades, enfim. Eles ainda se esforçam através de projetos de lei que visam atingir diretamente os povos indígenas, por exemplo, como é o caso do PL 490. O PL 490, ele trata do marco temporal. E aí, para quem não sabe, bem resumidamente mesmo, ele mais ou menos diz que, por conta de uma repercussão geral, um território indígena, se ele for definido como território indígena de um povo a partir de 1988, que foi quando foi promulgada a Constituição, todos os outros territórios indígenas também passarão a ser de propriedade do povo indígena, desde que eles estivessem habitando aquele pedaço de terra no momento que a Constituição foi promulgada. Então, assim, qual é a minha pergunta? Tu acha que esses projetos de lei, como o 490, o 2633, eles visam institucionalizar esse racismo ambiental? Olha, ótima pergunta. Eu acho que eu nunca recebi essa pergunta e, assim, é difícil também falar, porque não é meu local de fala específico, apesar de eu ter minha família com ascendência, na verdade, indígena. Mas, vamos lá. Primeira coisa é que o Brasil ele faz parte de uma coisa chamada OEA, Organização dos Estados Americanos. A OEA ela é como se fosse uma mini-ONU, tá? Só que das Américas. E o Brasil, ele é signatário de todo o conjunto, todos os tipos de pacote. Imaginem pacote de celular. Você quer contratar um pacote básico, aí você quer ir do básico ao mais avançado, que vai incluir tudo. O Brasil está nesse pacote, num pacote que inclui tudo. Isso significa que ele é fiscalizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão fiscalizador muito parecido, por exemplo, com o Ministério Público. Ele também é julgado por uma corte. O Brasil ele reconheceu desde 98 essa prerrogativa da Corte Interamericana de Direitos Humanos de julgá-lo. E o que a gente tem de parâmetros desse sistema, inclusive é algo que a gente trabalha bastante no GCID, esses parâmetros com todos os recortes possíveis, é o de que nós precisamos entender que os povos indígenas, eles são chamados de também, né, não só eles, mas eles também são considerados povos originários, porque eles são precedentes. Nós não sofremos uma colonização. Eu acho que essa palavra nem existe, ela nem deveria existir. Nós sofremos uma invasão. Nós, pessoas brancas, pegamos pessoas e cortamos essas pessoas, cortamos a alma dessas pessoas, nós classificamos a alma dessas pessoas. Então, o território dessas pessoas foi retirado. Isso eu acho que foi até o de menos, comparado com todo o retrocesso, todo o vilipêndio que houve para a alma e história dessas pessoas. Então, eu não concordo com a ideia do marco temporal. Isso não tem cabimento algum. A gente tem que entender no direito que nós não temos aporte teórico para abordar certas questões. Essa é uma delas. Quem tem que trabalhar isso se chama história, antropocentrismo, né? Antropocentrismo é estudo homem, mas a antropologia, a história, a filosofia moderna. Por quê? Porque essas ciências, elas sim trazem respostas, das quais o direito vai se utilizar para construir caminhos normativos. Então, assim, dando uma resposta bem objetiva, esse marco, o que precisa ter de manifestação do STF em relação a isso, e eu clamo aqui para quem puder ouvir, os ministros que foram meus professores, os ministros são professores de quem ouve, que vai chegar essa mensagem, não existe marco temporal, a não ser o fato do momento em que a invasão ocorreu. Então, se tem um marco temporal a ser feito, e isso é histórico,
inclusive na jurisprudência da Corte Interamericana, é o marco da invasão, é o marco do genocídio indígena, é o marco do trazer do navio negreiro, matando e extirpando direitos de comunidades como o povo negro ou o povo preto, para quem segue qualquer uma das formas de fala, de identificação dessa população. Então, não existe, nesse momento, marco temporal. Existe simplesmente um marco sanguíneo. Gente, eu tô até meio tonta, sabe, gente? Vamos fazer um intervalinho? Aí daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho da Alichelle pra deixar a gente assim meio balançado. Fiquem com a gente. E nós estamos de volta com o podcast Odaras e hoje o tema Justiça Climática. Aqui na nossa gira de conversa, a professora Alichelle Ventura. E eu queria saber agora, Ali, a gente está no período de transição, né, de governo, especula-se quais serão os próximos ministros e para a pasta do meio ambiente, cogita-se o nome da ex-ministra Marina Silva, né, que é aqui do Norte, aqui do Acre, mas que agora foi eleita pelo estado de São Paulo, né? E assim, nas falas que ela teve nos últimos tempos, ela falou sobre essa importância, né, de destinar mais recursos para a pasta do meio ambiente, sobre a importância de ter mecanismos, né, para trabalhar melhor essa questão das mudanças climáticas. E eu queria saber quais são os principais desafios que você imagina para a pasta do meio ambiente, né, nesse novo governo que se inicia em 1º de janeiro. Gratidão pela pergunta, Lu. Eu acho que o clima, diferentemente de um recorte que a gente geralmente faz no direito, e principalmente no direito internacional, ele não tem fronteiras. Então, não é quando acaba a fronteira do Amazonas que começa a fronteira do Acre ou de qualquer outro estado ou país. Então, a gente tem que entender que o clima e o meio ambiente como um todo, ele tem o seu formato próprio. Inclusive, eu faço um paralelo a isso com a questão dos territórios indígenas, que não obedecem às limitações que o homem branco criou, né? Até porque fronteira, eu gosto de falar sempre, é uma ficção, ela não existe. A gente imagina que ela tenha e a gente faz lá os recortes. O que eu sugeriria, que eu não vi ainda em nenhuma das propostas, não acho que seja uma falha, mas acho que pode ser algo que pode reverberar, é a questão de você não só focar na questão da Amazônia. A Amazônia não é pulmão do mundo. A Amazônia, ela é o início de um bioma extremamente complexo, que é próprio de si mesma, ela alimenta a si mesma, só que se ela deixa de existir, se ocorre um processo de desertificação, como, por exemplo, o professor Philip Fernside já estuda, já ganhou o prêmio Nobel há 40 anos, né, ele estuda sobre isso, ele é um americano, mas já tem a cidadania brasileira, e ele faz esse estudo dentro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do INPA. Então, recomendo muito, ele tem um site, tá? Philip Fernside, INPA, para vocês analisarem a pesquisa dele, que, inclusive, quando eu entrevistei em 2014, já estava defasado, por conta do aquecimento global, de como esse aquecimento global se desenvolveu. Então, assim, a Amazônia, ela tem o seu funcionamento próprio, como ela é um bioma muito denso, muito extenso, é óbvio que se ela sofrer um processo de desertificação, isso vai ter um efeito cascata para outros locais e para outros biomas, principalmente os mais próximos. Porém, eu tenho uma outra sugestão, muito diferente daquela que é trazida até agora por essa nova equipe que está se apresentando, né, e fazendo o processo de transição.
Como nós temos 5 regiões no Brasil, e essas 5 regiões têm tipos de clima diferente, e inclusive de dinâmicas de clima diferente, elas precisam ser ouvidas para as demandas que as representem. Eu não posso pegar a estrutura de bioma do Amazonas, da Amazônia, que engloba tanto a Amazônia legal quanto a Amazônia internacional, e querer colocar isso para o Nordeste e para outras 4 regiões do Brasil. Então, o que eu acho que precisa ser feito na questão climática? Precisa se estudar, precisa se ouvir, principalmente, as universidades, as associações, as entidades da sociedade civil que fazem estudos com parâmetros concretos sobre o impacto daquilo, né, o que está acontecendo, para que esse parâmetro seja avaliado aí sim por uma equipe técnica do governo federal, não é do estadual, não é do municipal, é do federal, porque isso tem impactos muito além daquela região. E qualquer construção, qualquer edificação tenha que passar por esse tipo de aval. É óbvio que isso é uma questão utópica, mas me perguntaram aqui o que eu acho que seria interessante. Nós temos um problema, um grande empecilho aí que se chama economia. A Lu, quando me chamou, a Odaras como um todo, quando me chamou para falar de justiça climática, eu sugeri que a gente trabalhasse, por exemplo, o tema da justiça ambiental, que é algo mais amplo e que vai ter o recorte da justiça climática. Daqui para o final a gente vai falar um pouco sobre isso, e eu só quero que vocês registrem essa observação que eu fiz agora sobre a justiça climática, porque ela justamente traz um recorte muito de cobrança para países que eram considerados subdesenvolvidos, que hoje a classificação é em desenvolvimento, mas se a gente fizer um recorte para o nosso país, para o nosso Estado, no direito internacional, o Brasil é um Estado, a gente tem recorte por região. A região que pode ser explorada, que não pode, a região que tem como ser explorada de uma forma, a região que não vai ter. Isso é proposital. Interessante, né, você comentar isso sobre a questão da justiça climática, porque no bloco anterior, né, a Carol comentou que a população, os grupamentos que são mais afetados, né, por conta dessa mudança climática, é justamente quem? A população periférica, né, a população pobre, as comunidades tradicionais, né, a população indígena, ou seja, eles são eles que suportam, né, todas as consequências dessas mudanças. Aí, quero saber de você, né, Ali, qual é a relação desse racismo ambiental com essa justiça climática e como isso afeta os direitos humanos? E se eu posso fazer só um adendo? Claro. Que a Ali, na pergunta anterior, né, ela se refere a essa questão de não haver fronteiras, né, por exemplo, o que acontece lá na Colômbia está atingindo aqui a gente. E era isso que eu queria... O adendo é justamente essa situação, né? A gente esquece, muitas vezes, que a gente está sofrendo já aqui no Amazonas algumas situações que, inclusive, a Ali geralmente destaca nas palestras dela, né? Como essas grandes secas. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Gente, aqui é um podcast, a gente tem tempo, então, assim, eu estou tentando simplificar o que não é tão complexo, não é tão simples, tá? A gente pode conversar, meus contatos vão ficar aqui disponíveis, então vocês podem tirar dúvidas, ver o material que eu utilizo para me basear nisso aqui, mas eu queria até fazer uma observação. O nosso videocast, podcast, é justamente para isso. É para tentar simplificar algo que não chega para os telespectadores, que normalmente é abordado pelos programas de televisão, jornais, de forma muito técnica. Então, nossa ideia é essa, né? Mas pode deixar que nós vamos divulgar e fazer esse movimento. Porque, assim, até pegando como ponto de vista isso que a Raíza ressaltou, que a Luciana trouxe, é muito difícil falar de meio ambiente quando você não tem uma cultura no seu país que saiba verificar isso. Quando eu comecei a estudar direito, vou te dar um depoimento pessoal. Na nossa faculdade, eu estava numa federal, né, aqui no Amazonas, e o nosso professor era um professor de processo civil, que foi colocado como uma forma de termos a matéria formalmente.
Ele mesmo dizia que ele não era professor da matéria. E depois, quando eu tive a oportunidade de fazer um mestrado numa estadual, também órgão público, de direito ambiental, a minha cabeça completamente mudou. Então, a partir daquele momento, da mesma forma que eu e acredito que todas elas que trabalham com direitos humanos, com a questão da territorialidade, com os povos, com a raça, com todos os recortes que são excluídos da sociedade propositalmente, quando eu tive acesso a essa informação, eu me vi mais do que como um mecanismo para difundir, mas eu me vi com a honra de poder difundir esse conteúdo. Então, assim, eu digo da fonte, né, porque eu ficava me perguntando, mas de onde veio isso? Eu nunca ouvi falar disso. E eu vinha de uma faculdade disso, porque no meio da Amazônia, o Amazonas, a faculdade de Direito, a mais antiga. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre ressaltar as fontes, como isso aqui que eu estou falando, que as meninas falam em podcast, tem que ser citado por vocês, para as pessoas saberem de onde veio e elas irem até a origem. Com relação a esse aspecto do recorte, tem uma questão histórica, tá? Aí. Essa questão histórica não nasce aqui na América do Sul, nem na América Central, ela nasce na América do Norte. Movimento americano, mais uma vez com a sua preponderância, movimento negro, que, infelizmente, passou por uma situação muito grave de violação de direitos humanos, principalmente relacionada ao meio ambiente, e daí que nasce o termo racismo ambiental, que mais tarde vai levar o nome de justiça ambiental propositalmente, mas quem criou foi o racismo ambiental, foi raça, foi o recorte racial. Então, nós tínhamos uma situação, tem fogos até para, né, comemorar isso aí. Comemorar no sentido de, olha, alguém está dizendo. Então, assim, eu gosto muito de citar o livro do Axel Rad, tá? Porque ele traz essa história à baila e eu acho que ela tem que ser registrada. Nós tínhamos um lugar chamado Love Kennel, esse caso se chama Love Kennel. Quem quiser pesquisar no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar vai achar com facilidade. O clipe da Beyoncé, Formation, é baseado nesse caso, é baseado na teoria da justiça ambiental, que era para se chamar racismo ambiental. E esse caso diz respeito a uma empresa que, se aproveitando na década de 70 da população preta, que nos Estados Unidos se chama preto, não se chama negro, se chama preto, dos pretos estarem com uma alta taxa de falta de emprego, de acessibilidade de emprego, cria um mecanismo para contratar pessoas pretas para a sua indústria. Ela compra 2 terrenos, um terreno com preço de bagatela e outro terreno com preço normal. O terreno com preço de bagatela, ela constrói uma vila onde estariam os trabalhadores da empresa e no outro a própria empresa. Passa mais ou menos um ano dessa instalação. Todos eram pretos, todos eram pessoas pretas. As famílias começam a ter vários casos de pessoas com câncer, pessoas morrendo, pessoas com graves problemas de saúde, mas o principal era o câncer. E aí, durante toda a investigação, se descobre que essa empresa, quando comprou aqueles terrenos, sabia que o terreno onde foi construída a vila era um terreno de lixo tóxico, um lixo nuclear. E o outro terreno onde foi construída a empresa, propriamente dita, onde foram colocadas máquinas, não era. Então, até hoje, existem pessoas que recebem indenização, e isso criou o movimento do racismo ambiental, porque se percebeu que havia um padrão de características que eram dessas pessoas, e a característica racial era a primeira, porque não houve nenhuma justiça de transição. Se fala muito de justiça de transição para a época de uma saída de ditadura para uma democracia, mas não fala-se disso quando se tem a saída de um genocídio de um povo para uma liberdade utópica, que nunca ocorreu. Porque no momento que houve, né, o rompimento da escravidão, falando de Brasil, houve o nascimento da empregada doméstica e houve o nascimento das prisões, como elas são hoje, até hoje.
Então, se vocês não pararam para refletir sobre isso, está nos sites do governo federal para vocês analisarem. E o caso Love Canyon também. E aí, quando você para analisar os bairros do seu município, das regiões que você visitou, você vai perceber que os bairros em que há menos concentração de acesso a direitos fundamentais, como uma via pública normal, asfaltada, o mínimo, uma via asfaltada, é justamente o bairro onde há uma concentração de pessoas de baixa renda, e essas pessoas de baixa renda têm um recorte de gênero, classe e raça. Ah, mas meu parente, ele tem um mercadinho, ele ganha muito dinheiro, mas ele é o referencial? Não é. Exceção, ele não é a regra. E aí, a gente tem que fazer um exame de consciência. Quem estava recentemente nos atos antidemocráticos? Quem eram as empresas que estavam financiando esses atos antidemocráticos? Quais são os vídeos que vocês assistiram sobre isso? Será que vocês acham que realmente, e eu estou falando isso como filha de uma socióloga formada pela Federal da Paraíba, uma das melhores do Brasil, e que caiu nas fake news, que antes mesmo, um pouquinho antes de eu entrar aqui, me compartilhou coisas absurdas. Então, eu estou falando aqui de pessoa para pessoa, não estou falando aqui como professora, eu não estou falando aqui como, sei lá, qualquer coisa que me classifique, eu nem gosto de me apresentar, nem me apresentei, porque isso não faz sentido. Enfim, mas para mim não faz sentido. A gente precisa começar a entender o nosso papel na sociedade. Se a gente não fizer isso, aí realmente a gente vai continuar com esse cenário que não é o cenário. Então, é um convite que eu faço para vocês integrarem esse movimento, o movimento de utilizar, já que temos esses privilégios roubados, entre parênteses, então vamos utilizá-los de maneira positiva para que a gente possa trazer as pessoas, a visibilidade às pessoas que pesquisam, que sabem e que têm todo um conhecimento sobre a temática. E isso não é uma questão de divisão, isso é uma questão de identificação. A história identifica quem era rei, a história identifica quem era plebeu, a história identifica quem era burguês, a história identifica quem era a sociedade. Então, por que a história não pode identificar quem é o povo negro, o povo indígena, o povo tradicional? Quem é a mulher, quem é o homem, quem é o pobre, quem é o rico. Então, acho que esse exame de consciência está mais do que na hora de ser feito. Nossa, Cada bloco vai ser um suspiro. É incrível você trazer esse discurso, trazer a tua opinião, tá? Mas vamos dar uma pausa pequenininha e já voltamos. Estamos de volta com mais um episódio do podcast Odaras. Esse é o nosso último bloco. No bloco anterior, a Alexandre estava falando um pouco sobre essa questão do impacto, né, do racismo ambiental na pauta de direitos humanos. E aí eu já queria incluir isso numa pergunta, né, em duas perguntas, na verdade. Na tua opinião, qual é a importância de se trabalhar a pauta de justiça ambiental, né? Você falou anteriormente que existe uma diferença entre justiça climática e justiça ambiental. Murilo, existe uma diferença entre as duas pautas, temos que explicar. E como que a gente aplica isso no dia a dia? Eu queria que tu desse essa explicação realmente sob a ótica de direitos humanos, da promoção de direitos humanos. Perfeito. Então, nesse quesito, a gente veio trabalhando a questão como nasceu como racismo ambiental, e o nome justiça ambiental ele foi um nome escolhido estrategicamente
pela comunidade, porque naquele momento o grupo das pessoas pretas dos Estados Unidos não tinha direito de voz, de fala, e, assim como aconteceu no movimento feminista, eles se atrelaram a um movimento que tinha ou teria mais força, que era um movimento mais amplo, que trabalharia com justiça ambiental. Ninguém imaginava que o recorte acabaria na questão racial ou de gênero. Esse que é o ponto. E isso que acontece no mundo todo. No Brasil, isso não é diferente quando a gente trabalha, por exemplo, com dados de cidades e estados aqui do nosso país. Eu costumo trabalhar muito com a questão da América Latina, porque nós temos países com histórias similares, com violações similares, né, com estruturas de raciocínio econômico e social. Só que quando a gente vai para o Brasil, pela amplitude dele, né, ele tem uma natureza continental. E aí a gente vai para os pontos-chave, tá? Enquanto a questão do racismo, que se torna justiça ambiental amplamente divulgada, mas que há essa divisão, diga-se de passagem, o Axel Rad, ele não trabalha com isso, mas autoras e autores da negritude falam disso indiretamente, sem usar a terminologia racismo ambiental, mas vocês vão identificar facilmente. O que acontece? Quando acontecem os movimentos pró meio ambiente, principalmente a partir da década de 70, mas 80 e 90 foi o ápice, se tem lá a discussão dos países em desenvolvimento, que eram chamados antigamente países subdesenvolvidos, e os países desenvolvidos. O relatório de Brundtland, ele foi elaborado 2 vezes, o que foi publicado. Tá? Pode ser que ele tenha sido feito mais vezes e isso vaze mais tarde. Então, estou deixando esse adendo aqui. Mas ele tinha uma pré-publicação que atribuía aos países subdesenvolvidos / em desenvolvimento como sendo os culpados pela violação da justiça climática. Eles sendo os exploradores, não sabendo como usar os mecanismos naturais cedidos pelo território físico. E depois, muito rapidamente, ele trocou e foi para um relatório totalmente diferente, no qual ele mostrava que os países desenvolvidos, entre aspas, seriam os responsáveis por aquelas violações, porque exploravam os países em desenvolvimento, entre aspas, ou entre parênteses, subdesenvolvidos. Muito bem. O que acontece a partir de então? Esse relatório de Brundtland ganha uma grande repercussão, porque, desse último aspecto, começa a gerar frutos, e a COP, ela é um desses frutos. Ela nasce ali, naquele momento, na década de 90, basicamente em 1992, na Eco 92, exatamente, ó, até a criança sabe. Então você tem que saber. E aí o que vai acontecer a partir daí? A gente vai ter uma discussão ainda entre os países que são considerados países em desenvolvimento com os países desenvolvidos. Só que não tem mais como negar, porque os países desenvolvidos têm as multinacionais que estão nos países em desenvolvimento. Agora vem o ponto-chave, que esse, para mim, é o mais triste. Não vou chorar hoje, porque eu já falei tanto disso que eu não choro mais. Mas, se você ouvir com o coração, você vai chorar. O Banco Mundial, na década de 90, ele foi procurado para subsidiar alguns investimentos de países, de empresas de países desenvolvidos para os tais dos países em desenvolvimento. E dentro de cada órgão internacional ou interno, né, eles têm os seus documentos. E esse documento, por acaso, vazou. Esse era o último documento pertinente do diretor
que dava o aval final para concessão de empréstimo, que é chamado de subsídio internacional, mas o nome para todo mundo é empréstimo, para realização de ações em países em desenvolvimento, entre parênteses, subdesenvolvidos. Sabe qual foi a justificativa? Interna. Interna. Não era internacional, não era para vazar. Era interna. Para ele conceder, o nome dele é Summers, com 2 M's. E esse documento é chamado ou de relatório ou de memorando Summers, como verão, mas com RS no final. E aí ele diz o seguinte: pessoas pobres não têm direito a um meio ambiente bonito, porque elas não se importam com isso. 2, elas morrem cedo, no máximo na casa dos 40. Isso não impacta a economia. E 3, as pessoas que vão usufruir da exploração, elas têm muito mais importância, essa palavra, do que essas outras pessoas. Então, eu fico me perguntando em que momento algumas pessoas que vão ali falar sobre nacionalidade, territorialidade, lá na frente, por exemplo, aqui no Amazonas, no Comando Militar da Amazônia, do CMA, quando vão em outros lugares, assim, honestamente, sem qualquer viés político mesmo, só um viés de ideia, só uma questão de ideia. Até a criança consegue se manifestar. Você consegue entender qual é o ponto aqui? Você está preocupado realmente com a Amazônia, com o impacto disso para o Brasil? Eu não vou nem entrar em outros pormenores, mas assim, eu fico me perguntando como é que alguém pode apoiar uma cultura capitalista, extremamente capitalista, e é exteriorizada dessa forma e que pouco é falado. Ali, quem ouve com o coração realmente não tem como não se emocionar com o que tu estás dizendo. E a minha próxima pergunta, ela tem uma ligação com isso, porque assim, eu tenho um filho pequeno, como vocês estão vendo, e eu acredito que o que ele está querendo perguntar é como é que pode ser daqui para frente para essa geração. Porque assim, a gente sabe que a justiça climática, ou a injustiça do que estão fazendo com a nossa situação climática, ela afeta todas as gerações. Mas são eles que vão viver os impactos lá na frente se a gente hoje não fizer alguma coisa. Então, a minha pergunta, o que o Murilo está querendo dizer com tudo isso que ele está querendo ali, é saber, Tia Ali, quando é que a gente pode começar? A exemplo, né? Assim, não que isso não aconteça, porque os jovens, eles já encabeçam iniciativas, como, por exemplo, eu até anotei aqui, a Greve pelo Clima, que trouxe uma protagonista muito jovem para a discussão. E aí eu quero saber como é que daqui para frente, como é que eu posso começar desde tão cedo, preparar esse futuro para evitar que meu filho reproduza comportamentos como um desse cidadão, por exemplo. Então, gente, primeira coisa é dizer o seguinte: nós estamos aqui entre 5 mulheres. 4 mulheres pretas que ultrapassaram barreiras, ultrapassaram falas, estigmas, que eu nem posso imaginar. Porque eu, como mulher, já estou, assim, enojada do que eu vivi. Mas eu estou aqui com 4 mulheres pretas. E eu acho que nunca nada por acaso. Esse dia aqui, que eu fui convidada, era muito mais para me ajudar do que para ajudar qualquer pessoa. Então, eu quero agradecer.
a gente tem que ter consciência. Consciência histórico, social, econômica. A gente tem que ter consciência familiar, porque a gente não pode projetar os nossos filhos, filhas, o que a gente não teve, o que a gente teve em excesso. E aqui temos mães, mas temos pais também ouvindo. O que eu vejo hoje, honestamente, trabalhando esse ano que vem, faz 15 anos, falta principalmente muito amor na sociedade. Por que amor? Porque quando a gente ama, a gente procura conhecer. Quando a gente ama, a gente procura acertar. A gente quer acertar, a gente pode não acertar, mas a gente está ali naquele caminho e uma hora a gente chega num lugar. Então, assim, ou a gente ama uns aos outros, e amar não é um final, é um caminho, ou a gente não tem que estar em lugar nenhum, independente da fronteira. Eu queria pegar um link, eu sei que a gente está com tempo curto, mas é impossível para mim, com o Murilo no colo, ouvir as coisas que a Alichelle falou e não fazer mais um apelo. Eu sei que para muita gente é mimimi, eu sei que para muita gente a pauta ambiental é uma coisa de pessoas que se drogam, de pessoas que não querem trabalhar, de pessoas que não levam a vida a sério, só que é muito mais que isso. É muito mais que isso. O que a pessoa faz com a droga que ela usa, a maneira como ela se veste, o que ela faz com o cabelo dela, é um problema tão individual na frente dos prejuízos que você descuidar e tratar a pauta climática, de injustiça climática com esse pensamento, pode trazer. O mundo está se acabando, meu filho está nascendo, teu filho está nascendo. As crianças que estavam na porta daquele comando, assim como essa criança e tantas outras, vão ser extremamente prejudicadas por esse descaso. Então, assim, o meu apelo é que se você não quer pensar na humanidade, pensa no futuro do teu filho e evita fazer o que você chama de pouco. Se você acha que é tão pouco, só não faz. Fica quieto, só fica quieto. Gasta menos, busca mais, se cerca de conhecimento e ouve um pouquinho mais pessoas que estão implorando, apelando, como eu estou fazendo agora, por consciência, porque meu filho merece isso. É isso, Laila. E, assim, a gente quer muito agradecer a presença da professora Alichelle Ventura aqui no Odaras, para tratar de um tema que nos é tão caro, porque falar sobre meio ambiente é lembrar da nossa própria existência. E aí eu estou falando de comunidade negra e indígena, né? Que é o que nós somos aqui no Amazonas, em maioria. Você não consegue separar a nossa vivência, a nossa religiosidade, principalmente, né, do meio ambiente. Os orixás são forças da natureza, né? Os deuses também das populações indígenas estão baseados nisso. Então, assim, do jeito que está, não dá para permanecer, né? A gente vai ter uma dificuldade de sobreviver, né, já que não teremos água, climas extremamente hostis, mas não teremos também mais esses espaços para fazer nossas oferendas, cultuar nossos ancestrais, né? Eu tenho essa ligação muito forte com a água, apesar de ser de uma orixá que é ligada aos ventos, mas é algo que me revigora, né? E, assim, eu queria até fazer uma explicação do porquê de eu ter me ausentado, né? O Odaras é muito importante para mim também, e nosso último episódio eu não pude participar, porque eu não... Geralmente, as meninas sabem, as pessoas mais próximas sabem, mas não é algo que eu abro, e aqui talvez seja a primeira vez que eu faço isso em público, mas eu também sou defensora dos animais, né? Eu tenho vários animais que eu recolho na minha casa e tudo mais. E, assim, uma muito importante para mim faleceu na última segunda-feira, que foi o dia que a gente gravou o episódio, e eu estava completamente arrasada com isso, porque para mim não é só um animalzinho, realmente é alguém da família. E sem contar a história dela, né, que foi deixada na rua para morrer, porque ela já era um animalzinho idoso,
foi atropelada, resgatada, abandonada de novo, quando eu vi e levei para minha casa. Dei todo o apoio que ela precisava. Com um mês depois, ela conseguiu voltar a andar. Eu relatei isso para a Ali no dia, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Muita gente pode achar que isso é besteira, mas, assim, para quem realmente ama e está ligado a toda essa amplitude, né, do meio ambiente, dessa relação com a natureza, é algo realmente muito marcante. Então, assim, é outra pauta, né? Não abandonem, por favor, os animais, isso é crime, né? E além de ser uma falta de humanidade, se você não consegue amar nem um animalzinho, certamente você também não vai ser, assim, uma pessoa que mereça realmente estar em sociedade, né? Então, Ali, muito obrigada pela tua presença. E eu queria que você fizesse um convite, né, assim, para que as pessoas participem das atividades do GCID, né, no próximo ano, e outros projetos também que, de repente, você queira destacar. Então, pessoal, eu queria chamar vocês a atenção de que nós não estamos aqui apenas para falar das pessoas que vocês já conhecem normalmente. A gente chama mercado de pessoa. A gente entende e se relaciona com esse tal do mercado sem saber quem ele é. As pessoas jurídicas, o espólio, né? O material que sobrou daquela pessoa que morreu, e a empresa que o seu amigo criou, seja MEI, seja de qualquer outra forma. Mas a gente não se acostumou ainda, principalmente nós aqui do Amazonas, a entender como sujeitos o nosso rio, o nosso sol, o nosso meio ambiente como um todo, independente das identificações específicas. Então, eu gostaria muito de chamar vocês a começar a entender o que faz parte de um determinado meio ambiente. Aqui nós estamos, nessa mesa, com 5 pessoas. Será 6, 5 e meia. 5 e meia. Mas será que nós estamos só com essas pessoas aqui? Será que não tem 1 milhão de pessoas além do que vocês estão vendo? E mesmo que vocês estivessem vendo, será que vocês dariam para elas a legitimidade que elas merecem? Então, o meio ambiente é isso. Ali, muito obrigada pela tua presença, pela parceria sempre, pelas palavras elogiosas, né? A gente não sabe se merece tanto, mas, enfim, a gente aceita, porque é sempre bom, né, ser elogiado. E, assim, a gente agradece a você também que permaneceu aqui com a gente, né, nessa produção que é feita com a revista Cenário, né, o Coletivo Zodara, junto com a revista Cenário. E a gente te convida para estender essa conversa em nossas redes sociais. É isso, né, meninas? Muito axé a todos. Muito axé, gente.